Que bom! Giovana, Nájila. Que bom que vocês voltaram. Ainda está faltando algumas pessoas. Ok. Bom, gente, esta aula de Física B, eu lembro que eu estou na aula 24, sobre a primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, bora para a página 523, todo mundo. Página 523, vamos lá. Bora, gente. Esperar mais um pouquinho o povo entrar. Bom, antes da gente continuar com a aula 23, vamos recordar algumas coisas que a gente aprendeu nas aulas anteriores, nas trocas gasosas. Tá claro? Abre o microfone para falar comigo, quem souber. Bom, quantos tipos de transformações gasosas a gente estudou em física? E lembrando que vocês também fizeram em química, tá certo? Só que o foco de química era só volume, pressão e temperatura. Em física, o foco tem a ver com trabalho e quantidade de calor. Tá claro aqui, gente? E aí, quais são as transformações gasosas que a gente estudou até o presente momento? Transformações gasosas? Ninguém lembra? Poxa, gente. É Primeiro. expansão e compressão, prof? Aham, essa aí é a transformação isobárica. Ah, tá. Isobárica. Então, tem Oi, voltei. Isobárica, isovolumétrica. isovolumétrica e isotérmica. Na transformação, exatamente. Na transformação isobárica, o que acontece com o gás que... Não, o gás não. O que acontece com o gás quando ele ganha calor? Calma aí. Qual que é a página mesmo? Eu tô dormindo. 523. Mas eu estou falando das aulas anteriores, antes da gente entrar na 523. O que acontece quando o corpo ganha calor? O gás, quer dizer, corpo não, gás. O sistema ganha calor. A pressão aumenta, né? Se eu tô enganado. Isso. Por que a pressão aumenta? Porque as moléculas começam a se movimentar mais, não é isso? É isso. Muito bem. As partículas começam a se movimentar mais, aumenta a energia interna. As partículas começam a se chocar, ganham velocidade, aumenta a energia interna, colisões entre elas. Isso caracteriza aumento de pressão e pode caracterizar aumento de volume. E também pode caracterizar aumento de mais quem aqui? Calor, temperatura. Temperatura. Opa, chegou onde eu queria, temperatura. Agora vamos lá. O sistema, você para de fornecer calor. Parou de fornecer calor. Aí, já que você parou de fornecer calor, a temperatura dele é maior que a do meio externo. Tá claro aqui? Certo? Uhum. Se a temperatura dele é maior que o meio externo, o que acontece depois de um tempo? Eles estabilizam, né? Ele começa a ceder calor. Ele cede calor até se estabilizar. equilibrar. Então, ele cede calor. Se ele cede calor, o que acontece com as partículas dentro desse sistema? Continuam muito agitadas ou não, vão se acalmando, parando. Vai se acalmando, muito bem. Se vai se acalmando a agitação das partículas, o que diminui lá dentro? Pressão. A pressão e a temperatura. Primeiro, a energia térmica. Se diminui a energia térmica, ou agitação térmica, diminui a temperatura. Se diminui a temperatura, o que o meio faz sobre o gás? Comprime. Comprime. Ou seja, realiza trabalho sobre o gás. Se realiza trabalho sobre o gás, o que acontece com o volume? Ele diminui.
Diminui, muito bem. Agora, outra transformação. Você pega um recipiente, não tem o pistão móvel, ou seja, você trava o pistão, tá certo? Você trava o pistão, ele não pode se movimentar. Você fornece calor lá dentro, tá certo? O gás, o sistema está ganhando calor. O que acontece com as partículas lá dentro? Peraí, deixa eu entender. Olha O lá. pistão não se move. O Ele está estático, o pistão pistão. está travado, Ah. ele não sai do lugar, fica preso aqui o gás. Você fornece Uhum. calor para ele, energia térmica. O que acontece com as partículas lá dentro? Ficam muito agitados. Com agitado. Ok. Se ficam muito agitadas, o que que aumenta lá dentro? A pressão. Não? Putz. Primeiro, outra coisa. Aumenta a A pressão. temperatura. E o que que a temperatura representa? A energia térmica. Isso. Aumentou a energia térmica ou energia interna do gás, aumenta a temperatura. Aumenta a pressão. Se o sistema está travado, o gás realiza trabalho? Não. Não. Muito bem. Muito bem. O gás não realiza trabalho. Agora, presta atenção numa outra transformação gasosa. Se você diminuir... Fala, meu filho. Rapidinho. O calor é igual a energia térmica ou são diferentes? Pode ser considerado praticamente a mesma coisa. Ok. Beleza. Ok? Obrigado. Você vai pensar em calor como letra Q. Energia térmica, energia interna como U. Tá certo a diferença? Entendi. Tá? Energia térmica é o calor fornecido. Aí pode ser fornecido através também de forma mecânica, tá? Quando você pega um recipiente. Imagina, por exemplo, deixa eu pensar. Se eu pegar uma seringa de injeção, tirar a pontinha da agulha, colocar o dedo ali, colocar uma quantidade de gás. Na hora que você fica puxando e empurrando o pistão, você faz com que as partículas encerradas dentro do recipiente, elas se choquem entre elas, ou seja, você aumenta e diminui o volume. Quando você aumenta e diminui o volume lá dentro, você pode fazer o seguinte, aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta a energia mecânica entre elas. Tudo bem aí, gente? Ok. Ok. Agora vamos pensar no seguinte, numa transformação isotérmica, como diz o nome, isoterma, significa a temperatura constante. Se é a temperatura constante, significa que somente duas variáveis podem variar. Quais são essas variáveis? Pressão e volume. Ok, pressão e volume. Então, quando aumenta o volume, você tem uma expansão gasosa, tá claro? Uhum. Quando você tem uma expansão gasosa, quem faz o trabalho? Pistão, né? Quando você tem uma expansão gasosa... O meio. Olha o meu dedinho, Caio. Professora, repete a pergunta, por favor, que eu não entendi. Tá. Quando você tem uma expansão gasosa, numa transformação isotérmica, que acontece com as partículas lá dentro? Quem faz o trabalho? Agora eu não sei. Quando é isovolumétrica, eles não trocam energia, não é? Alguma coisa assim? Eu falei isotérmica, Eloá. Ai, eu escutei isovolumétrica, prof. Isotérmica. Desculpa, isovolumétrica não tem trabalho. É isso mesmo que você falou. É isotérmica. Numa transformação isotérmica, quando aumenta a temperatura, o que acontece com as partículas? Mas se ela é isotérmica, não. Presta atenção, isotérmica, o que acontece com o calor? Ganha calor ou não ganha calor? Ele ganha calor, se não estou enganado. Não, perdão. O volume, ele... Não ganha calor. Presta atenção, numa transformação isotérmica, não ganha calor. Ele mantém-se igual, não é? O único que altera é o volume e a pressão. É isso, né? Exatamente. Então, Beleza. se teve uma expansão gasosa, significa que as partículas, a energia mecânica vem das partículas, tá certo? Uhum. Agora, quando você tem uma compressão gasosa, significa que o meio fez energia mecânica sobre o gás, tá certo aqui? Uhum. Ok. Agora eu quero que vocês todos vão para a página 523 dessa aula. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai marcar as coisas importantes desta aula. Esqueci de fazer um negócio.
Ok. Bora lá. Esse quadro aqui é mega importante. Eu vou tirar vou deixar no talking, tá certo? Para diminuir o quadro. Este quadro aqui é mega importante. Tá certo? Então, análise das trocas de energia entre o gás e o meio. Isso aqui é muito importante. Um gás pode trocar energia com o meio da seguinte forma. Quando for calor, a fonte quente ou fonte fria, é o quê? Quando for mecânica, então quando for térmica, representa o quê? Quando for mecânica, representa o trabalho. Tá claro aqui? Ok. Ok, então grifa a palavra térmica e grifa a quantidade de calor. Grifa a palavra mecânica, trabalho da força de pressão, tá? Bom, térmica significa que alguém está perto de uma fonte quente ou de uma fonte fria. Então, quando aumenta a temperatura do gás, significa que está perto de uma fonte quente. Quando ele começa a perder calor, significa que ele está perto de uma fonte fria. Bora? Quando for energia mecânica, significa que o gás empurra o pistão ou é comprimido. Se o gás empurra o pistão, ele faz trabalho. Então, energia mecânica do gás. Quando o gás é comprimido, significa que ele recebeu energia mecânica do meio externo. Tá claro aqui, gente? Ok. Ok. Agora, presta atenção. Se o gás troca energia pelos dois métodos distintos, quais são esses dois métodos distintos? Térmica e mecânica, tá? A variação da energia interna, tá? Presta atenção, a variação da energia interna, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse negócio daqui. A variação da energia interna, isso aqui, ó. A variação da energia interna, grifa isso aqui, tá? É a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho, que é essa formulinha aqui. Pode pintar essa formulinha aqui. Essa formulinha representa a primeira lei da termodinâmica. Repetindo, a primeira lei da termodinâmica é pela expressão ΔU igual a Q menos delta, não, quer dizer, Q menos trabalho. Que delta o quê? Tá louca? Então, presta atenção. ΔU significa variação da energia interna. Q, a letra Q representa a quantidade de calor recebida ou cedida. E o T representa o trabalho recebido ou feito pelo gás. Professora, é a letra Q que tem mais de um significado? Sim, essa maldita. Ah, entendi. Porque ela, dependendo da situação, ela representa a quantidade de calor, se for em física B. Se for em Aquele física negócio A, da energia, né? se for em física A, ela representa a carga elétrica. Eu não sei por que eles os físicos, eu acho que assim, na hora que eles começam a montar as fórmulas, eles são uns cabeça dura. Porque eles deviam ter Em um deixado... alfabeto inteiro, eles só usam uma letra. Então, tem tanta coisa que pode ser usado, então, que nem trabalho. Eles usam essa letra grega tal. Podia ser um T normal. Também. Agora, que nem temperatura, eles usam Mas a T letra normal já θ. tem temperatura, tempo e várias coisas. Exatamente, que já confunde. T maiúsculo é uma coisa, T minúsculo é outra. É, tem Tomar tempo, muito cuidado. Exatamente. Por isso que quando vocês estão estudando, vocês têm que ler o problema primeiro, para depois pensar no significado das letras, para depois pensar nas fórmulas. Tá claro Eu vou aqui? deitar no chão. Tá bom? Agora presta atenção. Sim. O próximo quadro, que é a interpretação do sinal das grandezas associadas às energias, essas energias aqui tem a ver com calor, tem a ver com calor, trabalho e energia interna. Eu vou apagar o risco que eu fiz aqui, porque eu vou subir a tela. Esse quadro aqui é mega importante.
Se você souber este quadro, você faz qualquer exercício de termodinâmica. Repetindo, se você souber este quadro, você faz qualquer exercício de termodinâmica. Tá bom? Nossa, que suspiro. Então vamos lá. Foi mal. Quantidade de energia térmica Q. Quando a gente for pensar em Q, a gente vai pensar em calor. Então, quando o Q for maior que 0, significa que o gás recebe energia térmica do meio. Repetindo, quando o Q for positivo, significa que ele recebe calor do meio, energia térmica do meio. Quando o Q for menor que 0, ou seja, negativo, significa que ele cede calor ou energia térmica para o meio. Tá claro aqui? Essas duas aqui, vocês têm que saber a diferença de um e outro. Por quê? No meio do texto, do abençoado do problema, quando vocês estiverem lendo, vocês têm que tomar cuidado. O gás recebe calor, o gás cede calor. Tá dando para entender aí? Ok. Sim. Outra energia mecânica importante. Agora, energia mecânica, porque quando a gente fala energia, tem energia térmica, energia mecânica e energia interna. São essas três energias que são importantes. Quando a gente fala de energia mecânica, tá? Significa o seguinte, ou o gás recebe trabalho, ou ele faz o trabalho. Tá bom? Então, quando o trabalho for positivo, significa que ele faz trabalho, ele cede energia mecânica para o meio. Ele realiza o trabalho, ele empurra o pistão, o gás empurra o pistão, aumenta o volume. Tá dando para entender aqui, gente? Tá? O trabalho é negativo, o tal é negativo ou o trabalho é negativo. Significa que ele recebe energia mecânica no meio. O gás é comprimido. Expansão do gás, o gás realiza trabalho. Compressão do gás, o meio realiza trabalho sobre o gás. O trabalho é negativo neste caso. Tá claro aqui, gente? Sim. Ok, muito bem. Variação da energia interna tem a ver com a temperatura. Energia interna tem a ver com temperatura. Pode anotar aí se vocês quiserem. Delta U positivo significa que o gás esquenta. Delta U diminui significa que o gás esfria. Outra coisa importante, se delta U maior que 0, positivo, o gás esquenta, significa que a temperatura aumenta. Repetindo, se o delta U é positivo, o gás esquenta, significa que a temperatura do gás aumentou, foi de um para outro. Não se esqueça, a gente vai sempre trabalhar em Kelvin, em termos de temperatura, tá? Quando o delta U é menor que 0, significa que o gás esfria. Significa que a temperatura diminui. Tá claro aí, galera? Sim. Ok. Então, ó, delta U, energia interna, tem a ver com temperatura do sistema. Tá joia? Agora, vamos ver se vocês se recordam. Como é que faz para transformar graus Celsius em Kelvin? Tem que somar 273. Isso mesmo. Isso não pode esquecer, tá? Todos os exercícios, dependendo do enunciado, a maioria deles a gente trabalha em Kelvin. Só vai trabalhar em outra unidade se tiver escrito no texto. Tá claro aqui? Se der Professora, mas a conta não dá para fazer em graus Celsius, né? Dá diferença na temperatura. Tem gente que faz, por isso que erra. Entendeu? Porque quando a gente trabalha no sistema internacional, a temperatura não é no grau Celsius, é no Kelvin, no sistema internacional. A temperatura é em Kelvin, especialmente quando a gente trabalha na parte científica. Quando a gente fala em usual, aí pode ser trabalhado em grau Celsius. Às vezes a gente faz a conta em Kelvin e responde em grau Celsius. Entendeu? Ok. A gente faz... Sabe aquelas contas que a gente faz de transformação gasosa? PV igual a N vezes R vezes T, ou PV dividido por T
inicial igual P final, PV, não, volume vezes pressão dividido pela temperatura final, que é a equação dos gases, geral dos gases, a gente faz o cálculo em Kelvin. Se for responder, a gente responde em graus Celsius. Depende do problema. Por isso que na hora que vocês forem olhar no problema, quando vocês forem responder, a primeira coisa importante é ver se nas alternativas está em Kelvin ou grau Celsius. Mas a gente sempre resolve em Kelvin, tá certo? Por causa do Sistema Internacional de Unidades. Tá joia? Tá? Então, bora. Alguém tem dúvida nesses dois quadros? Esses dois quadros é a parte mais importante da termodinâmica. Tá bom? Ok. Ok. Então, grifa esses dois quadros, porque se vocês souberem esses dois quadros, vocês fazem qualquer exercício usando a primeira lei da termodinâmica. Bora fazer exercício. Bom, olha, a gente tem 20 minutos para fazer exercício. Vamos ver se dá tempo de fazer. Vamos ler aqui. Em um recipiente contendo um líquido, é imerso um cilindro contendo o gás ideal confinado por um êmbolo móvel, conforme a figura adiante. Bom, então, aqui, tá vendo que aqui esse líquido está numa fonte quente que fornece 200 joules de calor. Fornece 2.000 joules de calor. Esse líquido que está em volta desse cilindro, já que ele tem 2.000 joules de calor, ele vai transferir para o gás, o calor. E aí, o que vai acontecer com esse gás? Esse gás, ao receber essa energia, esse calor, essa energia calorífica, ele vai fazer com que essas moléculas se agitem. Então, vai ter troca de calor entre o gás e o líquido. E essa troca de calor entre o gás e o líquido ocorre essa figura aqui. Agora vamos ler o resto do enunciado para ver se eu estou certa ou se eu estou errada. Porque eu reduzi através do desenho. Olha só, às vezes o desenho fala muito mais do que... Porque às vezes o desenho, se você souber interpretar o desenho, às vezes o resto é baba. Você vai ler agora para conferir, tá bom? O recipiente está sob uma fonte térmica e a base do recipiente é diatérmica. A base do recipiente significa que ele não retém o calor, ele vai transportar o calor que ele recebe da fonte térmica, tá joia? As demais paredes do recipiente são adiabáticas. Adiabática significa que não troca calor. Adiabática significa que não troca calor, tá? Deu para entender aí, gente? Pode escrever aí em algum canto. Adiabática não troca calor. E as paredes do cilindro contêm o gás e são diatérmicas, que significa que eles recebem calor. Tá certo? O calor consegue atravessar as paredes do cilindro. Tá joia? A fonte térmica fornece 2.000 joules para o sistema formado pelo líquido e o gás. Ou seja, o líquido recebe 2.000 joules e vai passar para o gás esse calor que ele está recebendo. Tá joia até aqui? A fonte... Não, pera. O sistema formado pelo líquido e gás conforme a figura. 1. Devido ao calor... Sai daqui, formiguinha. Devido ao calor fornecido pela fonte térmica, a temperatura do líquido aumenta 3 Kelvin. Então, aumenta 3 Kelvin. O delta T, a variação da temperatura, é 3 Kelvin, consumindo 1.500 joules. Por outro lado, o gás realiza uma expansão com aumento de volume correspondente a 8 metros cúbicos. Tá? A uma pressão constante de 50 newtons por metro quadrado, como representa a figura 2 ao lado. Calcule o trabalho realizado pelo gás. E aí,
Como é que faz esse troço? Alguém tem ideia? Tá na apostila 3, nas Professora, últimas você vai aulas. fazer aquele negócio de Qual é a medir fórmula que a gente usa? a fórmula? Vai ser PV. Sim, Não. essa É? mesmo, Sofia. Trabalho igual a tá. PV. Porque qual foi a variação de volume? Foi de. Cadê? Ó, tá aqui, aumento de volume. Aumentou De quanto? 8 metros. 8 metros cúbicos. Gente, esse troço é grande, hein? Esse sistema que eles fizeram aqui é grande, porque 8 metros cúbicos não é pequenininho, não. Bom, então eu vou escrever aqui. A Sofia já falou a fórmula, tá? Eu vou colocar esse tio aqui, depois eu completo, tá? O trabalho é igual. Pressão vezes, usar um espaço aqui, volume, tá? Vou completar enquanto vocês fazem a conta. Não, não é isso que eu quero. É isso aqui. Aqui, ó. Gente, trabalho. Jesus amado. O delta ficou horroroso agora. Gente do céu, que horror. Aí eu vou pôr aqui o trabalho. Já vou pôr direto, tá? É igual. Tá certo? 50 vezes 8. Tá certo? Quanto que dá 50 vezes 8? 400. 400. Muito bem. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Opa, não quer escrever. Então, aqui, Povo ó, esperto. 400. Qual é a unidade de trabalho? Joule. Muito bem. J maiúsculo. Então, olha lá. Trabalho igual pressão vezes ΔV, que ficou horroroso, igual 50 vezes 8, 400 joules. Muito bem! Agora ele pede para calcular a energia interna do gás. Como é que calcula esse troço? ΔU igual a Q menos trabalho. Muito bem! Então vamos lá, vou escrever aqui. Vou dar um espacinho aqui. ΔU é igual a Q menos. O trabalho eu vou representar pela letra tio, tá? Pelo trabalho, aqui. Vamos escrever aqui, ó. Delta. Opa, ΔU. Professora, você tá respeitando a quarentena? Eu tô. Você não tá? Mais ou menos. Eu só saio pra falar a verdade. Nossa, o trau ficou horroroso perto do primeiro. O primeiro ficou mais bonitinho. Eu só saio de casa, na rua mesmo, para ir na farmácia para comprar remédio, pegar remédio da farmácia popular e comprar alguma coisa. E só só vou na farmácia uma vez por mês. E no supermercado eu vou uma vez por mês, ou se falta alguma coisa, de repente eu preciso, eu vou. Mas o supermercado aqui pertinho de casa, então eu estou respeitando. Também não tropeço com ninguém na rua, graças a Deus. Te vejo várias vezes, hein, professora, E sempre saindo. de máscara. Mentira que você mora mais longe professora. de mim. Eu te vi lá. Verdade, todo mundo te no- vê, professora. Professora, eu te vi lá no tombo bebendo com os alunos. Ah, então você viu dizem que o Caio De Luca, posso contar um segredo? Participando de um clipe de rap. Me falaram que eu tenho uma sósia aqui no Guarujá, que mora lá em Santos do Carvalho. De repente você viu a minha sósia. Eu não, tá? Não faltou essa não, Caio. Vai, Rafaela, acorda. Acho que você viu a minha sósia, não fui eu, não. Então vamos Acreditei lá. nessa não, hein? Gente, o problema é teu. Nossa, Gente, vamos lá. Qual é o calor fornecido pela a fonte térmica? 3K, não? Não. Não. Não é É 2000. 50 mil. Muito bem, Elô.
2.000. Qual foi? 2.000 menos. Qual foi a quantidade de calor que aumentou os 3 Kelvin? 400? 1.500. 1.500. 1.500. Opa. Quem falou 1.500 acertou. 1.500. E esse Tudo troço certo. aqui vai dar 500 o quê? Reais. Joules. Muito bem. 500 joules. Tá claro aqui, galera? Então, a letra A, para calcular o trabalho, é pressão vezes ΔV. Professor, eu coloquei que era 2.000 menos 400, porque não é Meu menos filho, trabalho. 400 foi o trabalho que o pistão aqui, quando foi de... Tá vendo? Ó, vou fazer um desenho aqui, tá? Quem é que tem alguém conversando aí? Desliga o microfone. Ó, Peraí. ô Vinícius, desliga Para o seu de ser microfone. fofoqueira, Vinícius. Vinícius, desliga o seu microfone. Desculpa. Tá vendo esse desenho que eu acabei de fazer aqui, ô Caio? Tô vendo. Essa setinha aqui representa 8 metros cúbicos. Pera, Ele tô quer vendo? saber qual foi o trabalho do pistão daqui para cá, tá certo? Ah, tá. Esse trabalho para empurrar esse pistão daqui até aqui, deixa eu fazer outro Uhum. desenho aqui. Quando faz isso aqui, ó, Ah, tá, é outro trabalho, então. esse aqui é o trabalho do gás. Então, quando sai daqui e vem para cá, é 400 joules. Deu para entender? Entendi. Então, quando ele pergunta qual foi a variação da energia interna do gás, tem a ver, ó, eu vou mexer um pouquinho aqui que vai subir do lugar. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com a É o trabalho da pressão. temperatura do líquido. Aqui, ó. Temperatura do líquido aumenta 3 Kelvin, consumindo 1.500 joules. Então, o ΔU aqui, que saiu aqui, dá para ver aqui, ó. É a quantidade de calor fornecida pelo sistema, que é 2.000, tá certo? E 1.500 joules, que corresponde à variação da temperatura, que é 3 Kelvin. Tá claro aqui, meu filho? Não, tá claro, tá claro. É que é outro trabalho, é o trabalho feito pela pressão e não pelo gás. Ah, tá. Ok. Agora, apagando o que eu escrevi aqui. Nesse processo, nossa, já está acabando a aula? Misericórdia, falta... Jesus amado, passou rápido a nossa aula, hein? Nesse processo, o que acontece com a energia cinética das partículas que compõem o gás? Aumenta, diminui ou não muda? Justifica a sua resposta. E aí? O que vocês acham que é? As partículas, elas têm. As partículas não são a mesma, mas elas ocupam mais espaço? Sim, Elas se teriam elas que ocupam aumentar. mais espaço, o que aconteceu com as partículas? Elas se chocam mais? Porque o que você falou está certo, Sofia. O que está lá dentro do recipiente só vai aumentar as partículas se você injetar gás. Se você não injeta gás, as partículas continuam a mesma. Agora, ele quer saber o que aconteceu com a energia cinética das partículas. Porque olha para o recipiente do desenho da figura 1 e da figura 2. Você falou que aumentou o volume. Mas o que fez aumentar o volume? O aumento da temperatura? Também. E quando aumenta a temperatura, o que acontece com as partículas? A pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o que faz as partículas? O que acontece com as... Não, a pressão não aumenta, não. A pressão é constante. Não entendi. A pressão é constante. A pressão... Isso aí é uma transformação isobárica. Sim. Se a transformação é isobárica, significa que a pressão é constante. Por isso que a gente usou aquela fórmula que você falou, pressão vezes ΔV. Tá claro? Entendi. Se a pressão é constante, o recipiente aumentou de volume, você falou que aumentou a temperatura dentro do gás. O que representa aumentar a temperatura dentro do gás?
vocês sabem, vocês falaram quando a gente estava fazendo a parte teórica. O que acontece com as partículas? Elas se colidem mais ou se colidem menos? Lidei mais. Se elas se Colidem mais, tá? colidem mais, o que acontece com as velocidades de colisão? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Se a velocidade de colisão aumenta, o que acontece com a energia interna? Ou melhor, a energia Aumenta. cinética? Aumenta. Aumenta. Deu para Aumenta. entender? Então, Sim. aqui, ó, a energia cinética média que das partículas aumenta. Vocês estão estudando na quarentena, gente? Ai, Caio, que pergunta. Por quê? O quê? Porque Eu o falar não, gás- a professora vai ficar muito chateada comigo. Não vou, não. Cara, eu nem Porque o lembro gás- como faz lição, cara. Porque o gás... O que acontece com o gás? Ixi. Aumenta, né? Sofre aquecimento, resfriamento. Aquecimento. Tá? Eu estou estudando, Caio. Você não sabe o quê? O quê? Tricô. Ai, legal. professora, faz as aulas da minha mãe. Quê? Merchan, se quiser fazer aula da minha mãe, ela dá curso. De tricô? É, online. Ah, legal. Eu sei fazer tricô, mas acontece que eu tô assim, quando eu assisto no YouTube, eu faço aquelas técnicas diferentes, sabe? Eu sei fazer um monte de coisa. Da hora, Mas da eu hora. faço. Depois você me passa o coisa da tua mãe. Depois eu entro para dar uma olhada. Faz as nossas becas, professora, pra gente não ter que pagar. É beca que fala? É beca, né? Engraçadinho. Isso aí é aula de costura. Mas Ah, faz não, de tricô. Dá Não, pra mas fazer. pois é. Ah, mas demora muito. Imagina tecer. A senhora vai tecer uma demorar 2 beca. anos. A senhora vai demorar 2 anos. Por quê? Porque são 40 alunos. Mas Ah, tem tempo de sobra. Meu Não vai ter aula filho, mesmo? não dá para tecer um. Nossa Senhora, Deus me livre de tecer um negócio. É mais fácil você ir numa loja, comprar tecido e fazer. E guardar para quê? Usa uma vez e pronto. Aquilo ali é horroroso. É muito feio. Da hora usar no inverno. Para quê? Vai dar uma de Harry Potter agora? A gente não tá em Hogwarts, que a gente usa aquela capa preta para usar, que parece a beca mesmo, aquela roupa lá do Harry Potter. A única Oh, diferença a é que nossa não beca foi podia ser de usado. Hogwarts, né? Seria legal. Bom, cada continua. terceiro escolheu uma casa. Já pensou que legal? Ah, ia faltar uma. Qual? Ah, Não, sei porque lá, são- depende. Qual casa? 4 casas, né? Não, são E só são 3 três. terceiros. São só Não, três. professora, são 4. São 4, esqueci. Lufa, É Lufa, Pufa-Pufa. Puff-Puff. Sonserina e Grifinória. É isso mesmo. Eu nem conto qual eu sou. Eu achando que... Nada, não. Bom, deu pra entender? A minha favorita é Hufflepuff. Só falo isso. É a tua cara mesmo, Hufflepuff. Nossa, muito bom. Não. Potterhead. Tadinho. Ó, gente, olha, é o seguinte. Vamos para o exercício 2. Falta 1 minuto para acabar essa aula. Vocês vão fazer o exercício 2 para a próxima aula, tá certo? Da semana. E semana que vem a gente vai entrar na aula 25 e 26, que é a troca de energia gasosa, casos particulares. Aí a gente vai estudar a transformação adiabática e a transformação cíclica, tá? Ah, que da hora. Já pode começar a chorar? Pode chorar, não. Deve lindo. Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem dar uma olhada para a semana que vem o que é uma transformação adiabática e o que é uma transformação cíclica, tá? Outra coisa importante. Gente, durante as férias, eu fiz tanto gorro. Eu tenho um monte de gorro para usar diferente, assim. Eu quero, prof. Vai Professora, ficar nas querendo. férias eu surtei com o teu cabelo. Ai, obrigada, Sofia! Adorei! Tamo com saudade. Eu sei. Ele Sofia, passou aqui. Aí ele falou. quando você for falar com ele, manda outro, tá bom?
Tá bom, Tá querido? bom. Então, galera, presta atenção. Agora, nesse próximo minuto, antes de entrar a outra aula, aproveita e